terra que filho chora e mãe não vê. É o que diz o ditado sobre a vida de um imigrante nos Estados Unidos. Contudo, outras lágrimas são derramadas que também passam muitas vezes despercebidas. A do choro santo das mães. Esse é o título do livro da missionária Eliene Souza, que será lançado na primavera de 2026. Eliene, que também é conselheira na Igreja Presbiteriana Renovada do Cape Cod, já fez missões na Itália, no Haiti, no Brasil e em muitos estados americanos. Você acompanha agora detalhes sobre o lançamento do livro e de detalhes da história de vida de Eliene aqui no Algo a Dizer, nesse bate-papo que nós vamos ter a partir de agora. Seja muito bem-vinda, Eliene. Muito obrigada pela sua participação aqui no Algo a Dizer. Ana, é uma honra estar aqui, minha querida. E com essa equipe, quero agradecer essa equipe maravilhosa do Brazilian Times. O Brazilian Times faz parte dos meus começos. Eles noticiaram o meu casamento há 35 anos atrás. Olha só. E hoje estão noticiando, né? O nascimento do filho. Do meu primeiro livro. O nascimento de mais um filho. Estou aqui agradecida, com o coração grato. Sabe, uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, e ainda mais assim, para conversarmos sobre algo tão inspirador. Porque, como nós dissemos no início do programa, muito se fala sobre a lágrima do filho, que sai para desbravar numa outra terra, mas a lágrima da mãe, muitas vezes, ninguém comenta. É verdade, Ana, é verdade. E o choro, né, Ana? O choro é algo, assim, presente em toda a história humana, né? A gente começa chorando e a gente termina chorando. E mais ainda, o choro, as lágrimas, é algo tão precioso diante do nosso Deus, que ele fala que ele guarda em odres, né? É verdade. Mas quando você fala em choro das mães, você é mãe, você naturalmente deve ter se inspirado na sua própria história e na história de muitas pessoas como conselheira que você acompanhou ao longo do seu ministério. Sim, Ana, eu sou mãe e sou avó, já estou chorando para uma próxima geração. Tenho 3 netos. Sim. E nessa caminhada como conselheira, eu acompanhei muitas mães que choram por diversos motivos. E um dos motivos, eu tenho um capítulo especial que eu falo sobre partir, mas não te deixei. É o choro das mães imigrantes. Daquelas que deixam os filhos, né? Que não sepultam o filho, mas sepultam o colo. Então, eu caminhei, não como mãe nessas estradas, mas com mães que deixaram filhos para construir um futuro melhor. E eu vi os traumas, eu presenciei as dores e muitas vezes Deus me levantou para dar uma palavra de sustento para essas mulheres. Então eu resolvi escrever um capítulo para elas e deixando uma palavra, sabe, que dissipa essa culpa que elas carregam, né? Então foi isso, um dos capítulos é sobre mãe imigrante, parti e não te deixei. Culpa, inclusive, que é regada a muito julgamento de pessoas que não fazem questão de não entender a condição dessas mães, o que elas estão fazendo, o que leva uma mãe que não é desnaturada a abrir mão da companhia do filho para ir para um outro país. E muitas vezes, na maioria das vezes, toda a intenção delas é realmente dar o melhor para os filhos, aquilo que elas não tiveram. E como você disse, bem acertado, julgadas, mas essa não é a resposta de Deus para essas mulheres. A resposta de Deus para essas mulheres é cura. Ele entende, ele vê. E olha, neste livro eu falo, tem um testemunho de uma mãe que teve o relacionamento restaurado. Depois de 22 anos que ela ficou sem o filho. Deus trabalhou de tal forma, eles se encontraram, o filho veio para cá e o vínculo foi restaurado. Este é o poder de uma lágrima que intercede diante de Deus. Ela orou 20 anos para que Deus trouxesse o filho. E Deus trouxe. Ela, como muitas outras mães, deve ter deixado o filho pequeno. 2 anos de idade. 2 anos de idade. Ele retornou com 22 anos. E ela deixou nas mãos de algum parente, da avó. Nesse momento, nós inclusive conversávamos sobre isso nos bastidores. Exatamente. É imprescindível que a pessoa que fica com a criança, ela prepare o terreno do coração da criança. Porque tem pessoas que às vezes parece que jogam no time contra. Desconstrói a verdadeira motivação da mãe que deixou o filho para trás e acaba prejudicando aquele relacionamento no futuro. Você pegou casos assim? Peguei casos assim, mas o que eu dou exemplo aí no livro, que tem o testemunho, graças a Deus, essa mãe ficou na mão da avó e a avó soube o criar muito bem. Então isso contribuiu muito para a restauração desse vínculo 20 anos depois. Isso é muito lindo. Sabe? Então esse é um tipo de lágrima que esse livro registra dessas mães, como outras lágrimas.
O livro registra lágrimas de mães adotivas, lágrimas de mães atípicas e várias outras lágrimas de diferentes mães. Você começa falando de Eva, Isso. a primeira mãe da história da humanidade. Isso. O que você fala sobre ela? Olha, Ana, a gente quando fala de Eva, na maioria das vezes a gente vê Eva como esposa, Eva como a primeira mulher. Dificilmente a gente para pensar em Eva como mãe. Sabe, Deus me levou a calçar os sapatos de Eva. Você já pensou? Ela viu a morte entrar pelas mãos de um filho e sair pelos olhos de outro. Eva teve que lidar com a questão de enterrar um filho e perdoar o que ficou. Eu nunca tinha parado, até que o Espírito Santo de Deus me levou a pensar nisso. E mais ainda, ele me trouxe uma palavra de renovo. Ele redimiu a maternidade quando vem Maria. E eu falo sobre isso. Eva gera dor, mas Maria gerou o Salvador. Olha como o nosso Deus é lindo. Ele não condenou e nem amaldiçoou a maternidade. Ele redimiu através de uma outra mulher. Sim. E esse é o poder das lágrimas santas de uma mãe. Uma chorou por morte de um filho que tirou a vida de um irmão. Maria viu um filho se entregar a vida por todos os irmãos. Que linda essa história, Lindo. né? Que lágrimas tão diferenciadas, com objetivos tão diferentes, mas com propósitos em Deus, tanto a perda como a salvação. Elas não são desperdiçadas diante de Deus, as nossas lágrimas. Verdade. E esse é um paralelo fantástico. Até mesmo porque, assim, a restauração dessa linhagem santa, Deus não permitiu que ela ficasse, que Eva simplesmente ficasse o resto da vida desfrutando só da dor da perda, né? Não. Quando ele restitui a linhagem através de Sete, e de Sete nós temos a linhagem santa até chegar no Redentor da humanidade, que é Jesus Cristo. É realmente um paralelo muito interessante. Muito lindo, né? E as duas choraram. Eu digo isso, entendeu? As duas mães choraram. Choros diferentes, objetivos diferentes, propósito diferente. As lágrimas geraram propósitos diferentes. Não gerou só dor. Eva gera dor, mas Maria vem e redime isso. Uma mulher também, a maternidade também. Que coisa linda. Aquilo que o inimigo tentou para a dor, Deus vem e fala, não, através da maternidade, eu vou restaurar isso. Isso é muito lindo. É verdade. Qual foi a primeira... Qual foi o start que você teve para você poder conceber esse livro? Ana, começou com um testemunho bem particular mesmo. Eu tenho 2 filhos e o meu segundo filho mais novo foi para a faculdade. E ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor. E nesse momento que ele começou, eu me ajuntei a mais 2 mães, 2 amigas minhas, e falei, vamos orar, porque os filhos delas também estavam no mesmo caminho. E a gente começou todas as sextas-feiras, já faz 6 anos isso, que a gente começou toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, a gente ligava uma para outra e começava a orar pelos nossos filhos. E chorar. Ali a gente chorava pelos nossos filhos. E hoje o meu filho está de volta nos caminhos do Senhor, líderes de adolescente, pregando através dessa lágrima que é a intercessão. E depois que ele voltou, eu falei, gente, eu vou escrever um livro. Eu vou escrever um livro sobre esse testemunho. E um belo dia surgiu a frase, o choro santo das mães. Lágrimas como, sabe, arma de guerra, de intercessão. Naquele momento eu tinha 2 opções. Ou ficar parada, ou me levantar. E eu me levantei com a melhor arma que uma mãe pode ter. Lágrimas aos pés daquele que pode fazer tudo. E ele fez por mim e por essas 2 mães. Então, foi assim que surgiu o livro. Foi dessa experiência. Ali eu falei, Senhor, eu não tenho outra coisa a fazer. E eu disse, mas eu tenho lágrimas. E enquanto elas puderem brotar dos meus olhos, eu vou interceder e vou guerrear pela vida do meu filho. Eu disse, o inimigo mexeu com a mãe errada. Que lindo. Muito lindo isso. Aí a sua experiência de gabinete, de aconselhamento, você foi então acumulando histórias que te permitiram ter uma visão geral
dessas lágrimas que se diferem tanto de umas das outras, mas que acabam vindo sempre de uma mesma fonte, o coração das mães. O coração das mães. E não fica só nisso, sabe, Ana? Eu também escrevo da maternidade em outros sentidos. Por exemplo, a maternidade simbólica, onde eu uso a igreja também com essas lágrimas, né? Porque a igreja, ela também exerce esse ministério maternal. E eu tiro como exemplo a minha, que eu tenho visto isso e admiro muito a minha igreja, a Presbiteriana Renovada no Cape Cod. Eu vejo esse cuidado, esse choro, ela forma realmente Cristo nas vidas. O apóstolo Paulo, ele define essa lágrima materna aí muito bem, quando ele diz: filhinhos, olha, eu sinto por vocês dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, entendeu? Então, quer dizer, ele fala da igreja com esse ministério maternal, como essa pessoa simbólica que derrama lágrimas, que cuida, né? Que trata, que protege e que forma Cristo em nós. E que chora também pelo ser humano. Inclusive, essa alusão que nós temos, essa identificação da mulher, mãe, com a igreja, ela é bem bíblica mesmo, né? Porque nós temos em vários momentos, quando, desde Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, sempre quando vai se referir a uma mulher, a mulher que foge para o deserto, que vai se esconder depois que ela tem um menino e tal, está sempre falando da igreja como realmente uma geradora. Existem paralelos, né? Existem várias figuras, várias tipificações, mas uma das tipificações mais fortes da igreja como uma pessoa é no papel de mãe, não é verdade? Com certeza. E eu tô te falando de você que eu vivo isso. Sabe? Eu vivo isso na minha igreja. Eu vejo a minha igreja, ela está debaixo de uma liderança realmente maternal. Aquela que cuida. E olha, eu digo isso, Ana, nas coisas mínimas. Se você for na minha igreja no domingo de manhã, Ana, tem um banquete. Aquela mãe que cuida mesmo da alimentação dos filhos, é um banquete mesmo. Todo mundo que chega. A igreja tem essas marcas. Aquela mesa posta de casa de mãe, lá tem. Sabe? Aquela mãe também que importa tanto. Eu tenho liberdade para falar sobre isso, né? Essa mãe que importa tanto com aqueles filhos que necessitam mais. Nós temos o ministério, sabe, de inclusão, onde recebe várias mães atípicas, e essas mulheres deixam os filhos lá com o coração descansado. Tem sala sensorial para essas crianças. Elas são cuidadas. Sabe aquela coisa de mãe que sempre tem um filho que eles falam assim: mãe prefere esse, mas não é. É que aquele precisa mais. Eu tô me lembrando você tá me fazendo lembrar de uma piada que eu ouvi de uma pessoa que estava falando sobre maternidade. E ela dizia assim: às vezes toda mãe tem isso com aquele filho, que às vezes exatamente é o mais problemático, que dá mais trabalho, e que a mãe vai lá e defende mais e tal, e não sei o que tem. Mas não é que ele é o mais amado, é porque ele é só mais necessitado. Por isso que ele está... Então eu vejo essa figura maternal na igreja e falo disso com muito entusiasmo por causa da minha igreja, que ela realmente exerce com excelência, sabe, Ana? Esse ministério maternal. Quais são os outros... você pode falar rapidamente qual é um outro capítulo que você tem, assim, que aqui no livro, que você fez questão de falar porque você se inspirou na história de alguém? Nesse aí, o capítulo 7 fala da minha história com as duas mães, com a Vera e com a Cris, que é onde 2 ou 3 choram. Aí nós damos o nosso testemunho, e é um testemunho lindo, Ana, porque a gente não ficou só na oração. A gente sempre orava, sabe? A Cris mora na Flórida, a Vera é minha vizinha, e a gente é bem fiel a esses horários, a esse dia, e a Cris sempre vem passar o verão aqui. Então, sempre que nós tínhamos vitórias dos meninos, vendo os meninos melhorar, a gente sai. A gente vai para um restaurante, a gente celebra. Eu conto isso no livro, tem a foto delas. A gente usa um bracelete com um grão de mostarda para ser um memorial, sabe? De fé, de esperança para a gente, sabe? Como mãe, e que Deus iria fazer, e Ele fez. Então, esse capítulo mexeu muito comigo, porque é a minha história, sabe? E eu vi isso, e a gente tem esse memorial para lembrar, para não deixar a gente esquecer que, ainda que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele é fiel para fazer.
Você poderia compartilhar conosco se elas também alcançaram a graça e o milagre de terem seus filhos de volta nos caminhos do Senhor? Estão de volta no caminho do Senhor. A gente fala isso pela fé. Quer dizer, elas continuam orando, e você continua orando com elas. Isso. Mas não estão meninos assim que estão fora do caminho do Senhor, só não estão naquele planejamento mesmo que Deus tem para eles, no propósito de Deus. Vivendo o ministério eclesiástico. Mas são meninos bons, trabalhadores, entendeu? Mas não é aquilo que mãe, né? Que mãe cristã sonha para o filho, ver ele no propósito do Senhor. Uhum. Sim. E como foi que você... como foi o processo de produção do livro? Você começou e terminou. E como foi todo o processo, toda a produção do livro, como foi? Foi linda, foi dor de parto. Escrever um livro é gerar um filho. Sim. E eu tive, graças a Deus, muita ajuda do meu filho, do que me inspirou o livro. E ele sempre, quando ele tentava reclamar, eu falava assim, você me inspirou, você foi inspiração, me ajudando com o computador, com essas coisas todas, sabe? Então eu tive muito apoio, pessoas que me incentivaram, Ana, sabe? Que sempre me viam pregar e falavam, Eliane, escreve um livro, você precisa escrever um livro. Pessoas que se aconselham comigo, falavam, você precisa escrever um livro. Então, esse foi toda a dinâmica, sabe? Foi um processo árduo, mas muito satisfatório. É muito bom depois que você coloca aquilo que Deus fez num papel e faz daquilo legado, memorial. E tem coisas que eu falo no livro, por exemplo, também da maternidade, como geografia, sabe, Ana? Como assim, né? Uhum. Como maternidade, como geografia. Não sei se você já observou, mas tem lugares que são marcados por nascimentos, por coisas assim. Aquele lugar ali nasce muitos escritores, né? Aquele lugar ali, por exemplo, a Rua Azusa, que surgiu o pentecostalismo, entendeu? Então, se você observar, tem geografias que geram determinadas coisas no mundo espiritual e que destacam, né? E que influenciam gerações, e eu falo isso no livro, sabe? Da geografia também como mãe, como útero que gera, sabe? Isso mexeu muito comigo. Porque eu creio numa promessa da ilha onde eu moro, também dando vida a um avivamento nessa Nova Inglaterra. Eu creio nisso e tenho visto isso ali acontecendo, sabe? Uma chama de avivamento naquele lugar. E eu deixei isso registrado, porque eu pensei assim, talvez eu não esteja por aqui, mas eu quero isso deixar registrado. E o livro é uma oportunidade para fazer isso. Eu quero que um dia, quando esse avivamento que eu creio, que vai vir, vai acontecer, alguém vai falar assim, existiu uma mulher que falou sobre isso. Que de alguma forma fez parte disso aqui. Que fez parte disso. Você acredita, e agora a gente está falando aqui mesmo de nossas suposições. Uhum. Né? Nós estávamos falando que a igreja ela tem um papel, ela é associada a muito, até biblicamente falando, a imagem da maternidade. Inclusive, eu quero enfatizar que nós sabemos, né, que a igreja ela é mencionada, ela é citada como noiva, mas também, assim, trazer a igreja e associar a imagem da igreja à maternidade é algo realmente inovador. E que mostram um lado que não é tão bem comentado. Mas, enfim, você acredita, e aí a gente parte para essa sensibilidade que a gente está percebendo em você sobre observar certas coisas que não são muito ditas. Você acredita que esse avivamento ele vai surgir aqui nessa região aqui do norte dos Estados Unidos? Acredito. Sabe por quê? Por quê? O que é mais fácil? Acender um fogo ou reacender um fogo? Quando a cinza, você sabe, ou até, né, alguns pedaços de gravetos ali, é mais fácil reacender um fogo, você sabe, né? Dá muito menos trabalho reacender, porque já teve fogo naquele local, tem cinza, tem resíduos de madeira, então é mais fácil. E a Nova Inglaterra, Ana, já foi um lugar de muito fogo, um berço de muito fogo, entendeu? Então, eu tenho certeza que é muito mais fácil. Eu tenho visto isso, reacender este fogo. Então, eu creio sim, eu creio nisso. E olha, nós imigrantes estamos fazendo parte disso de uma forma maravilhosa. Porque esse país enviou vários missionários para o Brasil. Não é coincidência, Ana,
as igrejas brasileiras tão bem estruturadas aqui, entendeu? Já com, né, prédios próprios. Eu falo da minha, nós somos em torno de... no domingo, o nosso culto não fica menos do que 500 pessoas, sabe? Então, eu vejo isso, eu tenho certeza. Isso já é, para mim, as brasas. E daqui a pouco o vento do Espírito sopra e vai pegar fogo. Eu creio nisso. As labaredas de fogo vão se acender sobre a cabeça de cada... E a minha esperança não será envergonhada. Amém, amém. Você considera que um movimento familiar como esse, que até nascido de um propósito tão pessoal, que foi você se reunindo com outras 2 mães para orar pelo seu filho, você considera que esse movimento pode ser um movimento, por exemplo, poderia ser um movimento que geraria uma reação em cadeia até nós termos um grande avivamento? Creio, e eu falo sobre uma mãe que mudou uma nação, o destino de uma nação, Débora. Débora, ela começa o capítulo, né, de Juízes falando dela como a esposa de Lapitote, Débora a profetisa, a juíza. Aí é muito interessante, porque Débora se levanta e fala assim, a nação estava em guerra, muitos anos, que o exército de Israel não tinha vitória, o comandante estava totalmente desanimado, e ela diz, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. E essa mulher, quando ela se levanta, ela não se levanta na autoridade de juíza, de esposa, ela se levanta na autoridade maternal. E ela muda a história da nação. Ela pare coragem em homens que já estavam cansados. Queridas, porque ela se levantou com toda a estrutura maternal. Ela disse, agora eu vou julgar Israel. Eu vou governar essa nação como mãe. Mãe acredita quando tudo está dando errado. Não é assim? Verdade. Então, eu acredito por isso, porque já aconteceu. Então, pode acontecer de novo. Porque uma mulher se levantou e toda uma geografia, toda uma nação se curvou à autoridade maternal, profética. Eu vejo a maternidade assim, Ana, sabe? Profética. Mãe carrega mais do que leite no peito. Carrega destino nas palavras. Quem são as outras mães que o Espírito Santo despertou a sua atenção no livro? Muito se fala, por exemplo, em Ana. Ana era estéril, não tinha Samuel e tudo, e veio Samuel de uma forma milagrosa. E eu sempre costumo dizer, quando nós estamos refletindo sobre isso, que o filho da promessa ele sempre custa mais caro. Ele sempre custa com certeza. Mais lágrimas. O filho da promessa sempre vem de uma forma bem atípica. Eu falo também de Joquebede, porque eu tenho um capítulo que fala entre o berço e o altar. Sabe, esse momento que os filhos nascem, a gente cuida, troca a fralda e eles crescem e nós temos que entregá-lo. Nós temos que soltar o cesto. E a gente tem que saber fazer isso em Deus. Senão a gente pode muitas vezes impedir o propósito de Deus na vida deles. Joquebede não consta na Bíblia que ela orou a Deus e Deus falou, coloca o menino no cestinho. Não, ela teve essa estratégia. Instintiva. Mãe, não é? A gente, mãe tem isso, é nato da gente. Então ela fez isso. Ela colocou na hora que a coisa ela não conseguia mais guardar o menino, preservar a vida, sabe por quê, Ana? Proteção demais, não protege. Chega um momento que, como mãe, nós temos que entender o momento de soltar o cesto. E diz que ela enfeitou aquele berço, que ela formou ele, aquele cesto, com os melhores material. Betume. O betume não deixava com que as águas penetrassem. Infiltrassem. Então, no momento de soltar, de entregar no altar, de soltar o berço, o cesto, querida, a gente só tem que confiar que nós colocamos o melhor material na vida dos filhos. E que, como o meu, um dia que ele quiser sair, Deus vai proteger e as águas do Nilo não vão penetrar no caráter dele. Que lindo. Muitas mães choram por causa da falta de reconhecimento dos filhos. Paga-se um preço extraordinário. Toda mãe, durante toda a sua vida, ela paga um preço extraordinário para ver o filho bem, para ver o filho bem-sucedido. E muitas mães sofrem demais quando elas
Dizem que nada fazem por reconhecimento. Mas quando a falta de reconhecimento bate na porta, dói um pouco. Você chegou a perceber alguns desses casos assim, em que as mães choram por causa desse tipo de lágrima que ela derrama e pela falta de reconhecimento de um filho que às vezes não consegue perceber o quanto ela tem se dedicado a essa missão? Olha, Ana, eu não vou ser sincera com você, eu não escrevi sobre este aspecto não, sabe? Eu me concentrei mais mesmo na lágrima como guerra, como intercessão, e eu não pensei neste lado. Não foi um tema abordado. Não foi um Mas eu tema digo abordado. da sua experiência, você... Ah, Ana, com certeza. Com certeza. Eu vi isso, sabe, nos gabinetes de aconselhamentos, como que é muito triste, né? Uma mãe fazer todo aquele esforço, uma mãe, como diz o outro, estar sempre aos pés do Senhor e o filho não reconhecer. Engraçado que eu não falei sobre isso, mas eu estou lembrando agora do capítulo onde eu falo sobre as lágrimas que gerou Agostinho. Porque existe, né, a filosofia e a teologia antes de Agostinho e depois de Agostinho. Mônica, eu falo, as lágrimas que geraram Agostinho. E é interessante que na história de Santo Agostinho, né, ela chorou 30 anos. Ele disse que as lágrimas é o sangue da alma. Eu tenho essa frase, o Agostinho falou isso. Porque 30 anos a mãe dele orou por ele. E ele era um filósofo, um homem brilhante, mas usava isso tudo, ele era muito, sabe, muito mesmo perverso. Ele usava muito essa eloquência, sabe, para manipular. E ela era cristã. E ele não só, assim, não vou dizer condenava, ele, mãe, eu nunca vou me converter. Desdenhava como ele desdenhava do Deus dela. E 30 anos se passaram. E ele se converteu. E olha a bênção que foi. E se ela tivesse desistido? Por causa de não ter sido reconhecida. E se ela tivesse desistido no 7º ano? E se ela tivesse desistido no 10º ano? Ela não desistiu. 30 anos. Ela orou por Agostinho. Esse homem converteu. E olha a bênção que ele foi. Não só para a geração dela, mas para hoje. Você sabe que a filosofia e a teologia divide antes de Agostinho e depois de Agostinho. Porque uma mãe chorou 30 anos e não desistiu, mesmo sem não ter sido reconhecida durante esses 30 anos. Nas suas viagens missionárias, você teve a oportunidade também de ver muita coisa, de acompanhar muitas crianças que às vezes, por exemplo, como é que foi a sua viagem no Haiti? Sobre o que você viu da maternidade no Haiti, que mais marcou você e mais chamou a atenção? Ana, marcou muito o Haiti. O Haiti foi um divisor de águas na minha vida, para enxergar, sabe? O Haiti, você vê, lá tem vários orfanatos, né? É muito orfanato, principalmente por causa dos terremotos que o país já viveu. E é muito triste. É muito triste você ver uma criança sem pai, sem mãe. Existe uma tristeza profunda no olhar das crianças no Haiti. E que diferencia, Ana, das crianças da África. Eu observei isso muito. Apesar de nunca ter ido à África, mas eu vejo vídeos. As crianças no Haiti, existe uma tristeza profunda no olhar delas. E na África, você vê aquelas crianças alegres. E eu questionei isso a Deus. E Deus falou assim, na África, a imagem da família mesmo está lá, porque elas vivem em aldeias, em tribos, até hoje, em comunidade. Não é em orfanatos. Não é em orfanatos. Você pode ver lá, eles estão sempre em comunidade, eles têm a sua aldeia, entendeu? Já no Haiti não, é orfanato. E lá no orfanato não tem um tio, não tem aquele vizinho. Você está me entendendo? Então, realmente é muito triste. Essa ausência materna causa, eu observei isso lá, uma tristeza profunda no coração da criança. E no olhar dela. E isso marca essa criança. Eu observei e fiz a diferença. E perguntei ao Senhor, e Ele me disse, olha para você ver. Uns estão em orfanatos. Outros estão... A ideia de família está na África. Mesmo com toda a pobreza, mesmo com toda a dificuldade. E por eles estarem ali, sempre tem um tio, tem um irmão, tem uma irmã, tem uma tia. Então, existe ainda a figura de família. E não tem isso no Haiti. Qual é a diferença que você vê, por exemplo? Porque no Brasil nós temos também algumas regiões que são paupérrimas, que
acontece muitas tragédias em relação à maternidade. Aí eu quero traçar fazer a seguinte comparação. Enquanto, por exemplo, você está testemunhando que no Haiti você viu muita orfandade, e no Brasil, às vezes, em algumas regiões, nós temos crianças que elas são órfãs de pais vivos, porque às vezes o pai não defende, não protege, a mãe não está ali. Há regiões do Brasil que a região é tão pobre, é tão escassa, que no Brasil acontece de pais, mães venderem suas filhas para prostituição. A criança fica vulnerável. Fica vulnerável. E como é que você traça essa diferença entre esse tipo de fenômeno na maternidade no Haiti para exemplos como esse que acontecem no Brasil? Eu vejo, sabe, Ana, que as consequências vão ser diferentes. Os traumas vão ser diferentes, né? Não existe aqui nem menos e nem mais. Nem menos dor e nem mais dor. É dor, né? É ausência. É ausência materna de qualquer forma, sabe? Então eu vejo indiferenças, simplesmente. Mas a consequência é a mesma. A falta é a mesma. O prejuízo é o mesmo. E só mesmo, Ana, você sabe, uma estrutura política. É muito complicado esse assunto, não é? E mas eu acredito ainda na esperança, e eu acredito que ainda há esperança no meio das duas realidades. Existem histórias, sim, eu creio, de vitória nisso tudo, através só mesmo a mão de Deus para curar essa dor e para curar uma pessoa que nasce e que passa por uma experiência como essa. E o papel da igreja é fundamental para... Com certeza. A sua igreja, pelo visto, apoia você, envia. E eles estão, assim, você tem que ver, no Brasil mesmo, nós temos no Nordeste, Constrói-se Casa, entendeu? Ajuda lá na África, crianças, famílias. A minha igreja está muito envolvida em missões, Ana. E eu estou dizendo assim, monetariamente mesmo, eles só não enviam pessoas, palavras, não. Eles enviam suporte. Na pandemia, a minha igreja... Isso aí foi prestado conta, foram mais de $120 mil no meio de uma pandemia. Então eu amo o trabalho da minha igreja, porque eu vejo realmente o ministério, o investimento, o ministério maternal. Eles estão enviando. Meus pastores, eles estão debaixo de uma unção mesmo, sabe? De doar. É o pastor Marcelo Prete e a Zali Prete. Eles têm esse chamado maternal, esse cuidado, esse olhar para o lado do necessitado. Eu tenho visto isso. Assim, isso é uma realidade muito comum na nossa igreja. De a gente ver e eles não vão ajudar, sabe? Missionários, crianças no Brasil, na África, no Haiti, eles estão presentes. Bom, eu conversei aqui com a missionária Eliene e nós vamos ter muita lágrima para ser explicada aqui nesse livro, para ser exemplificada. O Choro Santo das Mães, leitura imperdível para você que precisa se identificar, às vezes, com momentos que você passou na sua maternidade, e aqui você vai encontrar palavras que vão trazer consolo para o seu coração. Missionária, muito obrigada pela sua participação aqui no Algo a Dizer. Eu gostaria de convidá-la a deixar uma mensagem aqui para a nossa audiência. Ana, é uma honra. O prazer foi todo meu. E eu quero dizer para você, mãe, para você que deseja ser mãe, que existe esperança. As lágrimas, elas contam histórias, muitas vezes silenciosas, muitas vezes escandalosas, mas existe uma esperança. Nenhuma lágrima é desperdiçada aos olhos de Deus. Ele recolhe e coloca em odres. Odres era um lugar que se colocava os líquidos mais preciosos. A sua lágrima, mãe, tem valor diante de Deus. Essa é uma arma de guerra. Por isso, se levante neste tempo, nessa geração. Se levante como mãe, intercessora, guerreira e que não abre mão do seu filho. Em nome de Jesus, se levanta. Vamos ganhar essa geração. Não vamos perdê-la. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Quando é que vai ser o lançamento? Na primavera de 2026. Já tem data marcada? Não, por enquanto é só na primavera. Então eu convido você a deixar o seu Instagram aqui pra gente ficar ligado, porque eu convido todo mundo a participar do dia do lançamento. Com certeza. Qual é o Instagram? É Diário de uma Conselheira.
Diário de uma Conselheira. @ Diário de uma Conselheira. Isso. Muito fácil. Isso. Não tem como errar. Não tem. Então tá bom. Nós nos vemos no dia do lançamento do livro, então. Muito Se não obrigada. antes, para trazer mais novidades aqui pra gente. Amém, amém. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Que Deus a abençoe e que esse livro venha trazer consolo a muitas mães que estão chorando. Amém. Amém. E você que nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigada pela tua audiência e pelo teu carinho aqui conosco. Eu te encontro no próximo Algo a Dizer.